professor. Ah, e aí, está gravando. Obrigado, José Vicente, excelente. Então, muito obrigado, professor Daniel Lourenço, fim das apresentações, né? Então, o senhor tem a palavra aí para a sua aula. Perfeito, muito obrigado, professor Carlos, é um prazer enorme, ainda que virtualmente a gente novamente se encontrar. Eu tenho assim, um carinho muito grande por você, você sabe disso, é sempre muito bom estar com você. Há muito tempo que eu queria participar, inclusive, das reuniões do GEDO, mas a distância, enfim, não tornou isso possível, mas agora com a pandemia, como você colocou, algumas coisas boas surgem, e uma delas é essa possibilidade da gente interagir mais, né? Ainda que às vezes a gente fica meio perdido com tanta coisa acontecendo simultaneamente, né? Mas dizer então novamente que eu agradeço muito o gentilíssimo convite para poder participar. Queria cumprimentar todos os presentes, queria também dirigir um abraço ao professor Paulo, agradecer pela presença, muito gentil. Espero que eu possa contribuir positivamente para uma discussão importante sobre a questão da filosofia da linguagem, filosofia da mente, em relação à questão animal. Queria também cumprimentar o Edu. O Edu, a gente é amigo até agora virtual, né, do prazer de te ver aqui no grupo. E então vamos dar início, né? Eu queria começar dizendo que a questão da linguagem, ela sempre foi muito pensada, né, pela ética animal. Se a gente pensar, por exemplo, até outro dia eu fiz um episódio no meu podcast, né, no Abstratamente, justamente sobre o Bentham, que tem aquela nota de rodapé que todos conhecem, muito clássica, né, na própria obra do Singer, Libertação Animal, ela aparece, que a questão não é eles são capazes, né, de pensar nem de falar. Quer dizer, o Bentham já procura, já no século XVIII, né, início do século XIX, questionar, né, essa questão da importância, da centralidade da linguagem como delimitadora do status moral dos indivíduos, né? A questão, para Bentham, eles são capazes de sofrer. Só para dar um exemplo, né, de uma tentativa sempre muito presente na ética animal de tentar desconstruir essa importância da centralidade da linguagem como critério de inclusão moral. Mas, ao mesmo tempo, né, perceber que a etologia, né, contribuiu muito positivamente, a meu ver, para que a ética animal se dê conta, muitas vezes, esse é um ponto que eu vou falar muito rapidamente, mas é um ponto importante, do fato de que talvez nós precisemos não só falar sobre animais, mas falar com os animais, né? Essa ideia de que os animais não têm voz, né, é muito presente na narrativa, né, da ética animal. Nós falamos pelos que não têm voz. E a grande pergunta é, será de fato que eles não têm voz ou será que a gente é incapaz de ouvi-los? Essa é uma outra questão, né? Bem interessante que se coloca. Então, eu preparei aqui uma apresentação, né, sobre alguns tópicos relacionados à linguagem animais. Alguns eu vou passar muito rapidamente, é claro que cada um deles daria muito pano para manga, como se diz, né? Mas eu quis centrar a atenção principalmente nessa questão relacionada à formação do Estatuto Moral, a linguagem como um critério delimitador, né, do Estatuto Moral. Mas, antes de chegar lá, eu queria só dizer, por exemplo, um primeiro problema que a gente poderia colocar, que é muito discutido, né, como se referir aos animais, que é um problema de linguagem, um problema de uso de linguagem sobre os animais. E muitos autores, né, vou citar rapidamente aqui Derrida, por exemplo, que todos conhecem, Derrida problematiza já a questão do uso da palavra animal ou animais para se referir, né, aos não humanos, né? Quer dizer, ele fala que o uso da palavra animal ela revela um certo preconceito linguístico, uma certa até violência linguística na medida em que a gente unifica num único pacote, né, num único substantivo, né, toda uma grande diversidade, né, de seres, de espécies que têm interesses, têm preferências, têm, enfim, características às vezes muito díspares. Então, com base nisso, né, os autores da ética animal, principalmente a partir da década de 70 em diante, passaram a usar a terminologia animais não humanos, que eu também vejo como problemática, né? Quer dizer, a gente aprende, né, em filosofia que uma boa definição não deve, em princípio, ser uma definição negativa, né?
E, de fato, há um problema, né, no não humano aí, porque você cai um pouco na mesma questão, quer dizer, o não humano reforça o fato da diferença, né? Então, também não deixa de ser, né, ainda que muitos prefiram a terminologia animal não humano, a terminologia simplesmente animal, ainda assim há um problema. Eu até colacionei rapidamente, estou até com um livro aqui, vou mostrar aqui, o livro é muito bacana, né? O livro da Joanne Duner, que é um livro que, dentre outros autores, né, hoje esse é um tema muito discutido, né, que é a questão do uso da linguagem quando a gente se refere aos animais, né, quer dizer, que está muito relacionada à problematização do próprio especismo, né? Então, a ideia aqui, né, um dos tópicos que ela traz, né, tá em inglês aí a passagenzinha, mas a ideia dela é alertar, né, esse livro já tem algum tempo, né, do início dos anos 2000, de 2001, mas ela já alertava para o fato de que, na visão dela, né, quer dizer, a linguagem especista é ainda mais problemática do que a linguagem sexista, do que a linguagem racialista, porque ela está inclusa, inclusive, nos grupos liberacionistas humanos, né? Então, a gente não consegue romper, né, com isso. Então, a opressão está na linguagem, quer dizer, o uso da linguagem, a linguagem humana para se referir aos animais é algo, claro, é um dos temas que mereceria uma atenção. Mas eu não vou me dedicar exatamente a isso, eu quis fazer uma breve passagem sobre esse problema e entrar em outros problemas possíveis, que eu também não vou abordar tão diretamente assim. Quer dizer, quando a gente fala em linguagem animais, ou animais não humanos, né, a gente poderia perguntar exatamente, mas você está falando de quê? Né? O que é isso, linguagem? E aí a gente entra num universo dentro da própria filosofia da linguagem extremamente complexo. Quer dizer, não há um acordo propriamente dito definitório em relação ao que seja linguagem. Quais são as condições necessárias, condições suficientes para que algo seja considerado linguagem. Há uma discussão muito grande sobre isso, inclusive com a colaboração da biologia, da etologia, enfim, para definir isso, né? Geralmente, a convenção mais tradicional da filosofia da linguagem é afirmar que a linguagem é a elocução articulada, é a linguagem articulada. E com base nisso, a ideia tradicional, não estou dizendo que eu concorde com ela, é claro, mas a ideia tradicional é de que somente, né, a espécie humana, somente seres humanos seriam capazes de linguagem, nesse sentido mais estrito de entender a linguagem como a deliberação racional relacionada à linguagem articulada propriamente dita, né? Uma linguagem que tem sintaxe, gramática, enfim, que seria algo supostamente exclusivamente humano. Alguns autores chegam, inclusive, a fazer uma distinção entre comunicação e linguagem. Comunicação seria algo mais fechado, relacionado até mesmo à intuição, né, a instintos, né? E a linguagem permite resposta. Quem usa a linguagem deve ser capaz de responder aos problemas ambientais e definir, e usar conceitos e articular conceitos, né? Então, é só para dizer que há uma questão inicial bastante sofisticada, que eu não vou me debruçar sobre ela, que é a própria definição de linguagem. Isso vale muito a pena, né? Enfim, dentro da filosofia da linguagem, há um debate gigantesco sobre isso, né? Inclusive, né, devo dizer que há hoje uma abertura muito grande, a gente vai falar um pouco sobre isso, que é a última pergunta desse slide, é se os animais não humanos possuiriam linguagem. Eu vou até dar uma sugestão, duas sugestões de leituras sobre esse tema, que são bem atuais, de uma autora chamada Eva Maia, um dos livros, inclusive, eu acabei de ler, né, Animais e Linguagem, que eu achei muito interessante. O outro ponto também extremamente problemático, extremamente controverso, se dá entre a relação entre linguagem e cognição. E aí eu devo dizer que há também um grande embate, ou um grande debate, como a gente quiser colocar, entre a filosofia da mente e a filosofia da linguagem. Alguns autores chegam a dizer que a filosofia da linguagem é um subramo, é um ramo da filosofia da mente. Só para dizer que está muito arraigado, né, dentro da filosofia essa ideia de que linguagem está relacionada à cognição, e cognição plena aqui, quer dizer, uma teoria da mente. Somente seres que têm uma mente são capazes de competência linguística. Isso remonta a Aristóteles, né, a ideia
triângulo semiótico aristotélico, a linguagem como um símbolo, né, das afecções da alma. Afecções da alma aqui, para Aristóteles, alma não no sentido propriamente religioso, mas, assim, é claro que essas definições são problemáticas, mas mais comumente, né? Quer dizer, a linguagem é uma expressão de conceitos mentais. Nós temos a realidade passa para a mente, e a mente traduz isso na forma de linguagem, no caso dos seres humanos. Então, haveria, numa corrente mais tradicional também, uma relação necessária entre linguagem e cognição, perdão. Então, entes ou seres que não são considerados autônomos, né, que têm acesso à cognição, seriam incapazes ou relativamente incapazes de linguagem. E eu até coloquei uma questão que me parece que muitos autores hoje, dentro da filosofia da linguagem, da própria filosofia da mente, trabalham, que é a questão cada vez mais presente da inteligência artificial, que também tem um problema definitório sobre o que é inteligência artificial, mas a gente pode, por exemplo, trabalhar a questão de entes artificiais, completamente artificiais, que possuem linguagem. Será que possuem linguagem? Depende da pergunta número 1, que é a linguagem, mas talvez uma definição menos restritiva de linguagem possa gerar a resposta de que hoje mesmo já há entes artificiais capazes de manejar a linguagem, capazes de articular conceitos, de ter uma sintaxe própria, até de responder de forma coerente a perguntas que são dirigidas a eles, né? E aí toda uma discussão, né? A gente falando em cognição, mas também poderíamos assumir aqui que a gente vai comentar na sequência, uma relação entre linguagem e consciência, que é uma outra questão também muito interessante. Mas há vários autores que trabalham essa questão. Inclusive tem um livro muito interessante, muito recente, que até esqueci de colocar aqui como referência, mas o livro do Michael Geller, que é o Direito para Robôs. A gente fala em direitos dos animais, mas ele fala em direito para robôs. Né? E eu acho, assim, talvez eu seja um pessimista, né? Mas eu acho que talvez os robôs possam ter acesso a um estatuto moral diferenciado antes dos animais. Né? Quem sabe? Né? Infelizmente, né, eu diria, mas pode ser que isso aconteça. Né? As máquinas tenham acesso a um estatuto moral intermediário, né, mais rapidamente que os animais que estão aí há milênios tentando essa inclusão, né? Por uma questão cultural, de barreira cultural, histórica, enfim. E a grande pergunta, né, que nos interessa mais de perto, né, que eu não estou tentando, claro, nem responder nenhuma, né, mas cada uma dessas questões são extremamente difíceis. Mas animais possuem linguagem? É claro que isso depende muito do sentido que a gente empregar ao conceito de linguagem. Isso depende desse conceito. Um conceito muito restritivo de linguagem pode gerar consequência de impedir o acesso dos animais a essa competência. Mas eu quero crer, e aí eu queria dizer isso de maneira bem clara, que há autores hoje, né, eu vou até colocar aqui, dar uma adiantada para colocar aqui para vocês a sugestão de leitura. Por exemplo, a Eva Maia, só como exemplo, tá? Eu estou colocando a Eva Maia porque é uma autora super recente que trabalha especificamente com essa questão da linguagem dos animais. Né? A Eva Maia, por exemplo, vai sustentar que animais possuem linguagem. Né? E ela vai dar vários exemplos, ela vai procurar construir essa ideia que animais têm, né, são capazes, claro, em graus diferenciados, enfim, de acessar conceitos próprios e de manejar uma sintaxe própria para articular esses conceitos, vocalizando ou traduzindo esses conceitos em formas de comunicação muito sofisticadas. Então, quer dizer, existem autores que vão procurar exatamente falar dessa questão e justamente alertar para o fato de que essa ideia de que os animais não têm voz, ou são incapazes de voz, é uma ideia um tanto quanto arcaica, que é muito mais relacionada ao fato de nós não entendermos a comunicação dos animais do que propriamente a incapacidade em si dos animais de articular esses conceitos. Então, fica apenas como sugestão. Infelizmente, são obras que ainda não estão traduzidas para o português, mas quem tiver a possibilidade e conseguir ler em inglês, eu acho que vale muito a pena. Tá? Eu estou no meio do primeiro livro, estou quase acabando o primeiro livro, e Animal Languages eu já acabei, achei bem curioso, bem interessante.
Mas vamos voltar lá um pouquinho, né? Então, eu queria trazer aqui na sequência, né, uma passagem muito curiosa, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, de Wittgenstein, que, enfim, nas investigações filosóficas, que foi um livro póstumo, né? Quer dizer, quando Wittgenstein morreu, 2 anos depois, acho que em 53, publicaram as investigações filosóficas, e que inclusive conta com versão para o português. E numa determinada passagem, Wittgenstein afirma que, mesmo que os leões fossem capazes de falar, nós não conseguiríamos compreendê-los. E isso gerou uma interpretação até equivocada, no sentido de que Wittgenstein estaria querendo dizer que leões ou animais, ele utiliza leões, mas enfim, poderíamos falar em qualquer animal, uma baleia, enfim, ou qualquer outro animal, né? Seria incapaz de acesso a uma linguagem, e não é isso que ele está falando. Um pouquinho antes dessa passagem, ele está se referindo à própria linguagem humana, porque para Wittgenstein a linguagem não é só, enfim, que não envolve, como Aristóteles dizia, não só uma intermediação entre mente e realidade. Quer dizer, a linguagem não é um ferramental que dá vazão a conceitos mentais só. Não, tem esse aspecto, mas a linguagem é prática. A linguagem, ela está envolvida no que ele chama de jogos de linguagem. Quer dizer, saber se alguém tem competência linguística envolve entender como esse alguém interage com o ambiente para tentar se comunicar com o ambiente. E ele vai dizer, né, exatamente isso. Olha, nós nunca seremos leões, nós nunca vamos entender plenamente como um leão se relaciona com outros leões, com outros animais, com o ambiente. Então, possivelmente, nós nunca seremos plenamente capazes de entender o rugido do leão. Eu acho que ele tinha uma visão tanto quanto pessimista em relação a essa incapacidade, que talvez esteja relacionada ao momento em que ele escreve, que é um momento da chamada virada linguística, em que há uma ênfase muito grande na linguagem, como assim, a linguagem explicando tudo no mundo, né? Tudo parte da linguagem, né? E talvez, né, isso possa revelar assim, uma dificuldade. Eu até conversava com o Carlos no início. Eu acho até que num outro momento o grupo já, talvez numa outra etapa, já tenha dado uma olhada nesse texto, mas é um texto também muito interessante do Thomas Nagel, né, que foi publicado na década de 70, que em alguma medida, né, ele se alinha um pouco a essa percepção do Wittgenstein. Em alguma medida, claro, com ressalvas, né, mas Nagel aqui, né, o título do artigo, que aliás está disponível online, vale muito a pena ler o artigo, ele trabalha com a questão da consciência, enfim. Ele vai fazer a grande pergunta: o que é ser um morcego? Né? E Nagel também é cético em relação a essa possibilidade da gente conhecer a experiência subjetiva do outro. Ele vai dizer que a gente é incapaz de conhecer exatamente a experiência subjetiva de um terceiro, inclusive de um outro ser humano, né? Quer dizer, exatamente quando alguém diz: eu estou alegre hoje, mas você entende que a alegria possa até se manifestar por alguns critérios objetivos de comportamento. A pessoa vai rir, vai estar dançando, vai, enfim, estar com um comportamento alterado, né, se alinhando a uma expectativa de comportamento que a gente, como ser humano, tem quando alguém se diz feliz, alegre. Mas ele diz que isso não indica que a gente saiba o que aquela pessoa está entendendo por alegria. Isso seria um impossível. Eu também tenho um pouco de dúvidas sobre isso, se isso realmente é impossível ou não. Inclusive, na ética animal, vão afirmar que esse ceticismo do Nagel, né, traz consequências no sentido de uma outra interpretação, que não era o que Nagel estava querendo dizer exatamente, de por que não entendemos a mente dos animais, não entendemos o que é para um morcego ser um morcego, que nós não podemos, então, dizer nada sobre a experiência de vida de um morcego. Ou seja, isso me parece um exagero, porque nós sabemos que determinadas condutas vão importar ou podem importar num acréscimo ou uma diminuição sensível do bem-estar de um morcego, ainda que a gente não seja um morcego e possivelmente nunca consigamos plenamente entender o mundo como um morcego, já que, claro, ele tem outros sentidos que nós não temos, enfim,
para citar apenas a ecolocalização. Ele voa, ele se alimenta de outras coisas, ele tem formas de interação com o mundo realmente bastante distintas da nossa, embora também seja um mamífero. Então, essa ideia da linguagem, né, como sendo algo inacessível, né, por nós, né, em relação aos animais, é um tema sempre muito presente. No entanto, como eu falei, né, eu só estou querendo alertar, porque quando a gente fala em linguagem em animais, a gente tem um sem número de questões muito interessantes que a gente poderia, de fato, se debruçar sobre elas. Mas eu queria centrar, por fim, a atenção num ponto que me parece que, para a ética animal, talvez seja o mais diretamente relevante. Porque, para esse ponto, não importa se os animais são capazes de linguagem ou não. Essa é que é a grande questão. Quer dizer, será, a despeito de animais poderem ou não poderem serem considerados como competentes do ponto de vista linguístico, será que isso importa? Quer dizer, a grande questão aqui é se a posse dessa competência linguística seria, de fato, condição para o ingresso na comunidade moral. Quer dizer, seres até eventualmente não linguísticos deveriam, com base nessa incapacidade, serem excluídos da comunidade moral? Esse que me parece que é um grande ponto. Não que os outros não sejam, os outros são muito importantes. Aliás, nos Animal Studies hoje, né, a questão da etologia, da biologia, da medicina veterinária tem contribuições assim riquíssimas, que são extremamente importantes. Mas eu estou querendo centrar então a atenção, o meu olhar, vamos dizer assim, fazer um recorte para que a gente não fique muito perdido. O ponto hoje que eu vou dar mais atenção é esse, até porque os outros eu me considero até incompetente, não linguisticamente, mas incompetente no sentido de não ter o conhecimento adequado para discuti-los com profundidade. Mas vamos lá. Para a gente chegar nessa questão da linguagem como critério atributivo, né, de inclusão na comunidade moral, eu queria, claro, lembrar esse conceito que todo mundo está cansado de saber, que é o conceito de especismo, enfim, que é formalizado, vamos dizer assim, a partir de Ryder, né, enfim, que é muito utilizado pela ética animal e, inclusive, como coloquei ali, a gente pode ter uma tese forte e uma tese branda do especismo, né? A tese forte seria relacionada ao fato de que, pelo mero fato de eu ser pertencente à espécie humana, isso faz jus que eu tenha acesso a um estatuto moral diferenciado. Essa é a tese especista forte. A gente poderia até dizer que o forte aí não seja uma palavra boa, porque forte remete até a um sentido positivo, né? Mas a forte aqui no sentido de, até vou usar uma linguagem mais coloquial aqui, mais tosco, né? Quer dizer, mais rudimentar. Quer dizer, eu, ser humano, já basta para justificar que eu tenha acesso a um estatuto moral diferenciado. Essa é a tese que foi já claramente desbancada. Ela não tem mais lugar dentro da ética aplicada. Só que aí surge uma resposta a isso. Bem, se não dá para dizer que só o fato de ser humano me dá acesso a um estatuto diferenciado, eu vou ter que arrumar alguma característica ou algumas características que supostamente integram a natureza humana para justificar que os humanos são especiais em relação às demais criaturas. Ou seja, porque seres humanos são seres que são capazes de cognição avançada, porque seres humanos são conscientes, porque seres humanos têm alma, porque seres humanos são capazes de produzir cultura, porque seres humanos são capazes de articular linguagem. Enfim, são construídos vários critérios que supostamente marcariam ou demarcariam essa excepcionalidade humana. Quer dizer, esse especismo que vai procurar buscar características que supostamente são unicamente humanas, é um especismo mais brando, ele é mais refinado do que o anterior. E eu vou justamente centrar a atenção sobre esse ponto porque, historicamente, né, a linguagem sempre foi um desses grandes critérios demarcadores da inclusão moral. E eu trago aqui apenas como como um marco teórico, né, como um grande marco teórico, Aristóteles. Aristóteles vai claramente afirmar que os animais têm voz, eles articulam sons,
mas eles são incapazes de deliberação racional, eles são incapazes de determinar o certo e o errado. Eles não possuem logos. O logos aqui, geralmente, muitas vezes é traduzido por razão, né? Mas logos, talvez a melhor tradução, pelo menos a que eu mais gosto, que acho que é mais fiel ao que Aristóteles está querendo trazer, é linguagem, né? É discurso racional. Quer dizer, o ser humano é naturalmente habilitado, ele tem, né, o software mental que o habilita ao acesso à linguagem articulada. E tendo acesso à linguagem articulada é porque ele tem mente e, por conta disso, ele é um ser político, ele é um ser racional, ele é um ser que está inserido eticamente dentro da comunidade. É claro, né, que a gente vai poder dizer que no período em que Aristóteles escreve isso, ele justificava, mesmo entre os seres humanos, né, nos seus tratados ético-políticos, né, ele vai justificar, na própria política, ele vai justificar essa ideia que hoje nos parece aterradora, né, de que há, né, uma diferença entre os próprios seres humanos em relação ao acesso ao logos. Alguns seres humanos têm um acesso mais privilegiado ao logos do que outros, né? Enfim, isso é uma outra discussão. Mas o fato é, portanto, vejam, e vocês sabem disso, é claro, que a linguagem articulada, o logos, foi sempre um critério muito importante para isso. Até trouxe aqui uma passagenzinha, né, da obra política do Aristóteles, em que ele deixa isso muito claro, né? E, inclusive, isso remete a uma ideia de que, porque os animais são privados do logos, eles são rebaixados moralmente. Essa ideia da grande cadeia do ser, da hierarquia da vida, isso fica muito claramente construído com bases nessa exclusão linguística. Abre aspas aí. Os outros animais existem em função do ser humano, os domésticos para uso e comida, os selvagens, se não todos, ao menos a sua maioria, para comida e para a provisão de roupas e vários instrumentos. Essa ideia do animal ser criado, né, como um dado no mundo para, dentre outras coisas, proporcionar comodidade, né, atender aos interesses dos seres humanos, que estariam no nicho, num substrato moral dentro dessa hierarquia, dessa grande cadeia do ser, numa hierarquia, um nicho, um extrato superior, justamente pela questão do logos. Então, o logos é a grande, talvez, mola mestra, né, para a gente construir esses dualismos, né, que sempre habitaram, né, a nossa forma de interagir com o mundo natural. Existe, claro, toda uma tentativa de fazer a diferença entre civilização e cultura, natureza e civilização, natureza e cultura, né? Enfim, a própria ideia da demarcação entre natural e artificial. Né? Eu nem vou perder muito tempo com isso, mas para ficar muito nessa questão do animal mesmo, né? Essa dicotomia, esse dualismo, né? Homem-animal, justamente vai partir dessa ideia da tese da excepcionalidade humana para dizer que, embora nós, seres humanos, pertencentes à espécie Homo sapiens, sejamos biologicamente animais, que nós não compartilhamos com os animais a condição animal. A condição animal é uma condição rebaixada moralmente. Quer dizer, nós não nos entendemos como participantes da condição animal. Até hoje. Quer dizer, a gente se reconhece biologicamente, é interessante isso, né? A gente se reconhece biologicamente como animais, mas a gente rejeita a condição animal. A condição animal é sempre algo geralmente negativo. A parte animalizada do homem é uma parte bestial, é uma parte instintiva, é uma parte emotiva, é uma parte violenta, agressiva, que dá vazão a instintos que geralmente não são os melhores. Né? A gente, não, o homem é racional, vamos fugir dessas paixões, enfim. Então, isso fica muito marcado, né? Quer dizer, essa ideia dessa postura essencialista no sentido de busca de uma natureza humana supostamente diferente das demais. Esse critério, dentre outros, né, esse critério da linguagem articulada como sendo algo que pertence unicamente à humanidade, ele é bastante problemático. Né? E o primeiro problema que eu quero levantar é o fato de que esse movimento que Aristóteles... Eu estou colocando Aristóteles aqui só para ter alguém para que eu possa dialogar aqui, mas
tem toda uma cadeia, né, de pensadores muito grande que vai basicamente dizer a mesma coisa que Aristóteles diz, inclusive no direito, né? Mas vamos chegar lá. Mas esse movimento que Aristóteles constrói é feito dentro da linguagem humana. Quer dizer, ele usa a linguagem humana para dizer que a linguagem humana é aquilo que delimita aqueles que podem falar e aqueles que não podem falar. E isso me parece extremamente problemático. É como se o morcego lá que a gente mencionou dissesse, não, quem não tem ecolocalização está fora. Porque é o morcego que está utilizando algo que lhe é bastante peculiar, como ele lida com o mundo, como ele, um dos sentidos importantes para ele se movimentar, para ele, enfim, se relacionar com o meio. Então, um primeiro problema é isso, né? Quer dizer, esse movimento que nós fazemos, nós aqui, Aristóteles e os demais, de excluir os animais com base na incompetência linguística, suposta, né, incompetência linguística dos animais, que eu nem concordo com isso, mas essa é uma outra questão que a gente mencionou rapidamente anteriormente, é um movimento que é feito dentro da linguagem humana. E isso acho que há um certo problema aí. Como eu falei, o próprio direito se alimenta muito disso, né? Essa ideia da razão, né? Por mais incrível que pareça, né? Se a gente abrir manuais de direito ambiental, que a gente estou usando direito ambiental, porque alguém poderia dizer, né, Carlos, assim, o direito civil ainda está muito preso aos dogmas do lado do direito romano, mas o direito ambiental não, o direito ambiental é diferente. Não é nada diferente, até porque o ponto de partida do direito ambiental geralmente é uma visão ligada, né, uma visão coletivista da natureza, né? Geralmente o direito ambiental, quando trata dos animais em bloco, como espécie, enfim, nunca como indivíduos, ou quase nunca. E aí eu trago um autor que é muito trabalhado e respeitado no direito ambiental, né? O livro dele, o manual dele é muito utilizado, né, na graduação em direito, né, na disciplina de direito ambiental. E lá no livro dele, claramente, ele menciona isso, Celso Fiorillo. Ele vai dizer, na verdade, o direito ambiental possui uma necessária visão antropocêntrica na medida em que o único animal racional é o homem. É o Aristóteles aí, de novo, falando de um modo até mais simplório do que o próprio Aristóteles construiu isso, claramente. Porque Aristóteles era genial, o Fiorillo não é. Mas, assim, essa é um grande problema, né? Quer dizer, essa ideia vai beber, né? Vai fazer com que a gente beba nessa fonte, né? Durante muito tempo. Só que essa tese aristotélica, que se desdobra ao longo do tempo, eu vou tentar mostrar agora que ela é problemática. E eu vou tentar mostrar que ela é problemática, não entrando no debate, que eu já mencionei, que é um debate importantíssimo, até dei como exemplo aqui, estou com os livros aqui na minha mão até. Falei que eu estava lendo, estou com um aqui, né, e o outro que eu já acabei de ler. Não para discutir se os animais têm linguagem ou não. Eu, pessoalmente, se me perguntassem, eu diria que tem, né? Acho que os estudos etológicos, biológicos mais contemporâneos tendem a, vamos dizer assim, a dar uma outra cara, uma outra roupagem para o conceito de linguagem. Mas, a despeito dessa discussão, que é importantíssima, eu vou tentar mostrar para vocês que esse critério da excepcionalidade humana é uma tese que tem caráter eminentemente comparativo. Quer dizer, tem que haver algumas condições para que ela funcione. Condições que têm que estar presentes, são necessárias. O primeiro requisito é o seguinte, quer dizer, faz parte da ideia da excepcionalidade humana admitir que é possível tratar de maneira desfavorável aqueles seres que não possuem um determinado atributo em relação aos que possuem aquele atributo. Por isso que eu falo que ela tem um caráter eminentemente comparativo. Quer dizer, eu vou eleger um atributo que supostamente habita, né, o universo, né, a experiência humana daqueles seres que têm aquele atributo e comparar com aqueles que supostamente não têm. Só que há um outro requisito para que ela tenha que funcionar bem. A posse desse atributo, seja ele qual for, é claro que a gente está trabalhando hoje aqui mais com a questão da linguagem, mas a gente poderia escolher quaisquer atributos, né? A gente poderia falar da razão, da cultura, ou de todos juntos, né? A posse desse atributo ou desses atributos é satisfeita somente por seres humanos e mais, por todos os seres humanos.
Quer dizer, novamente, aquela ideia de que existiria na natureza humana algo que seria somente humano. E esse somente humano, essa característica, nos habilitaria o acesso a um nicho diferenciado dentro da comunidade moral. Ou mais até, impediria o acesso dos que não têm essa característica à comunidade moral. Então, esses dois requisitos são fundamentais, logicamente, para a tese da excepcionalidade humana funcionar. Novamente, eu posso desconsiderar quem não tem aquele atributo em relação a quem tem. E número 2, a posse desse atributo deve ser satisfeita pelos seres humanos e por todos os seres humanos. Só que aí eu vou tentar mostrar a vocês, com base num argumento que durante muito tempo ganhou o nome do argumento dos casos marginais, mas o nome marginal ele tem um sentido tido por muitos como um sentido pejorativo, enfim, e hoje em dia tem se preferido nomear esse argumento como o argumento da sobreposição das espécies, que na verdade é um silogismo bem simples. Esse argumento da sobreposição das espécies, ou se você preferir, né, o argumento dos casos marginais, ele vai partir da seguinte premissa fundamental, que eu coloquei lá no lado esquerdo do slide, que é essa que nós acabamos de falar. É possível, é justificável, desconsiderar moralmente quem não satisfaça, né, no nosso caso aqui da nossa discussão hoje, por exemplo, o critério de competência linguística. Novamente, eu poderia colocar aqui qualquer outro critério. Estou escolhendo aqui especificamente hoje colocar a competência linguística em jogo. Então, quem não tem competência linguística pode ser desconsiderado. Premissa número 2. Os animais não humanos não possuem competência linguística. Vamos dar de bandeja esse argumento. Quer dizer, não vamos nem entrar, poderíamos, mas não vamos nem entrar no argumento de que animais são, ou pelo menos algumas espécies, seriam capazes de competência linguística. Vamos assumir, assim, radicalmente, que nenhuma espécie animal, a não ser o ser humano, seja capaz de articular a linguagem. Vamos admitir isso. Qual é a conclusão? A conclusão é que, portanto, é justificável, seria justificável, desconsiderar moralmente os animais. Essa estrutura, geralmente, os especistas vão concordar plenamente com ela. Essa ideia da excepcionalidade humana. Porque o ser humano tem competência linguística, os animais estão fora do jogo. E, portanto, eu posso desconsiderá-los moralmente. Só que há um problema aí. Se nós admitimos essa construção, temos uma outra construção muito semelhante agora aplicável a seres humanos. E esse segundo silogismo, que faz parte, logicamente, do argumento da sobreposição das espécies, gera uma conclusão que, né, mesmo os especistas vão se sentir incomodados com ela. Ou seja, a maioria das pessoas vai concordar com aquele slide amarelo, que eu acabei de mencionar, e vai refugar, vai dizer que essa segunda conclusão ela não aceita. E isso demonstra o quê? Demonstra uma inconsistência do argumento da tese da excepcionalidade humana. Qual seria esse segundo silogismo? A primeira premissa é igualzinho. Quer dizer, é possível, é justificável desconsiderar moralmente quem não tenha competência linguística. Está igualzinho do anterior. A segunda premissa, a única diferença é assumir que, de fato, sempre haverá, por razões variadas, seres humanos que são incapazes de competência linguística. Seja de forma temporária, seja de forma transitória, seja até mesmo de forma permanente. A gente pode pensar em casos temporários, um recém-nascido que não acessa o conceito restrito de linguagem articulada. Podemos pensar em pessoas senis, que dependendo do grau da senilidade podem ter dificuldades de acessar a linguagem articulada. Podemos pensar em pessoas comatosas. Podemos pensar, e aí que eu acho que é o ponto mais, talvez o exemplo mais gritante, de, infelizmente, vários indivíduos humanos
que nascem com problemas cognitivos severos e que nunca tiveram e nunca terão acesso à linguagem articulada. Isso ocorre, infelizmente, por variados problemas. Bem, se isso é verdade, então faria parte do silogismo, da consequência, né, da conclusão necessária das duas primeiras premissas, que poderíamos desconsiderar moralmente os seres humanos que não estão habilitados linguisticamente, que não possuem competência linguística. E isso a gente não concorda, nenhum de nós. Uma pessoa com graves problemas cognitivos, não, esse aí não integra a comunidade. Pelo contrário, a gente vai tender a dizer que há um dever maior de cuidado com seres humanos em posição de maior vulnerabilidade. Ou seja, há um problema, há uma inconsistência no argumento, porque o argumento levado a ferro e fogo levaria necessariamente à conclusão de que seres humanos poderiam estar fora da comunidade moral. Eu sempre costumo dizer, eu tenho uma posição assim, um pouco refratária à tese da dignidade da pessoa humana. Pelo menos na visão tradicional. Não estou querendo dizer que a pessoa humana não é digna, não é isso. Estou querendo dizer que o direito, né, de maneira geral, eu sei que nem todos aqui são do direito, mas eu vou dizer algo que eu acho que todos conhecem. Quando a gente abre a Constituição Federal, lá no artigo 1º, inciso 3º, né, que ela estabelece que todos os seres humanos, todas as pessoas, todo ordenamento jurídico, melhor dizendo, é voltado à maximização da dignidade da pessoa humana, é um vetor interpretativo de todo o sistema, né? Quer dizer, todas as normas do sistema têm que ser voltadas a promover a dignidade humana, enfim, isso é uma realidade dentro da teoria geral dos direitos humanos, né? Geralmente, os autores que trabalham com direitos humanos vão dizer isso, não, seres humanos têm acesso a direitos fundamentais, enfim, com base nessa ideia, né, de que seres humanos são dignos. Mas se você apertar o cara e dizer, mas o que é dignidade humana? O que dá acesso à dignidade humana? Aí é uma outra discussão. E geralmente, não estou dizendo todos, mas geralmente os autores vão cair nesse problema. Não, o ser humano é digno porque ele é consciente, porque ele é racional, porque ele produz relações sociais diferenciadas, ele tem projeções de futuro, porque ele tem linguagem, porque tem alma, seja lá o que ele quiser dar. E aí eu caio novamente nesse problema, quer dizer, o conceito tradicional, a tese tradicional da dignidade da pessoa humana, no fundo, ela cai neste problema que ninguém quer essa conclusão. Esse argumento da excepcionalidade humana, que justificaria o acesso à dignidade humana, ele fragiliza o próprio ser humano, ou pelo menos categorias de seres humanos que não terão nunca acesso a esses atributos. A gente pode eleger qualquer atributo aqui, razão, cognição, consciência, sempre haverá seres humanos privados desses elementos. E aí, é claro, evidentemente, que a ética animal vai procurar tentar fugir desse problema. Eu digo tentar porque ela não consegue plenamente, a meu juízo. Mas ela tradicionalmente vai buscar na ciência a forma de responder a essa pergunta. Não é a linguagem, não é a razão, não é a consciência, não é a cultura. Não, que dá acesso, ou que deveria dar acesso à comunidade moral, é a posse da ciência. E aí também há um grande debate sobre o que é a ciência. Eu diria até que não há propriamente um acordo fechado sobre o que é a ciência, mas se a gente fosse dizer de uma maneira muito simplista, a ciência estaria relacionada, né, a sensações de prazer e dor, que para muitos, por exemplo, só para dizer um debate, teria que estar relacionada a estados mentais relacionados a prazer e dor. E aí você já faz um corte, né, em termos de reino animal, né, bastante grande, né? Pelo menos pode fazer. E aí há uma discussão de que animais são sencientes, quais animais não são sencientes, enfim. Mas, embora haja uma discussão, geralmente, na ética animal, né, não há muita dúvida sobre isso, a senciência é que dá acesso à comunidade moral e que, portanto, justificaria até mesmo, dentro da comunidade política,
né, e da comunidade jurídica o acesso a direitos subjetivos, né? Eu sempre trago essa imagenzinha do Naruto, acho que é Naruto o nome dessa macaquinha, é até uma fêmea, né? Eu sempre gosto de falar desse caso, acho que vocês conhecem já bem esse caso, né? Mas o David Slater, né, aquele fotógrafo da vida selvagem, ele fez uma expedição para fotografar a vida selvagem, enfim, salvo engano, na Oceania. Essa macaquinha é uma macaquinha de Bornéu, salvo engano. E ele instalou umas máquinas lá de fotográficas com um sensor de movimento e deixou lá para o dia seguinte ele pegar, para ver se capturava alguma imagem interessante. Vários animais se aproximaram deles, essa macaquinha aí, e pegou a máquina e, claro, foi tirando fotos dela mesma. A gente sempre brinca, né? Talvez seja um grande primeiro caso de selfie animal, né? E, inclusive virou uma demanda envolvendo o copyright, né? O direito de imagem, que é um outro ponto interessante. Os animais têm direito de imagem, né? Ou devem ter, por exemplo, empresas que fazem uso de imagens animais deveriam ter alguma contrapartida pelo uso da imagem dos animais. Eu acho que seria uma ideia interessante, né? Mas, por exemplo, a Lacoste, várias empresas, né? Isso é muito comum. A própria Sadia, né? Faz uso da imagem animal, é o cadáver que sorri, né? Para vender os produtos, mas ela não dá nenhuma contrapartida aos animais, pelo contrário, né? No caso da Sadia. Mas essa ideia da ciência, só para voltar aqui, né? Eu costumo dizer, quando perguntam o que é ciência, eu falo, olha para essa imagem, né? Você, claro, de cara, intuitivamente, você tem a sensação de que por detrás desse olhar há alguém, há um nível de subjetividade bastante complexo, né? Quer dizer, há quase que uma intuição moral em relação à ciência, né? Então, eu costumo partir dessa ideia. Mas acho que é um critério que traz problemas, enfim, mas eu ainda sou alguém que entende que talvez seja o melhor critério. Há hoje uma tendência dentro da filosofia ambiental, vários autores, por exemplo, como o Bruno Latour e outros autores, que procuram desconstruir a questão da ciência. Esses autores acham que é um critério, enfim, também discriminatório, que, na verdade, do ponto de vista político, né, todos os entes que habitam, né, o mundo são entes que têm um nível de agenciamento, né? Inclusive os entes inanimados, né? Uma montanha, uma árvore. Uma árvore não é inanimado, mas não só sencientes, né? No sentido clássico da ciência. E eu acho bem problemático isso. Inclusive já tive discussões assim bem grandes com várias pessoas que gostam do Latour, né? Porque, simplificando aqui o meu ponto, eu acho que o excesso de agenciamento elimina a agência, né? Se tudo tem agência, o que é a agência, né? E acho que aqui a gente tem que fazer uma diferença entre a agência no sentido político, e a agência política pode realmente admitir um nível mais amplo, né, da agência no sentido moral, né, que ela tem um sentido bem mais restritivo, né? Mas, assim, acho que eram esses os pontos que eu queria chamar a atenção de vocês sobre eles. Queria convidar também, fazer uma propaganda, né? Eu acho que alguns já conhecem, mas eu lancei há pouco tempo atrás, em setembro, final de setembro, um podcast, né, que não é dedicado exclusivamente à ética animal, mas já temos lá 2 episódios sobre ética animal, um com o professor Gabriel Garmendia e outro eu mesmo falando sobre a nota de rodapé do Bentham, fazendo um comentário ligeiro sobre a nota, já que, só para dizer algo bem rapidamente, geralmente os autores da ética animal se valem muito da parte final da nota, que é essa que diz que os animais devem contar moralmente porque sofrem, mas esquecem um pouquinho da primeira parte, né, onde Bentham justifica, por exemplo, matar animais para alimentação, enfim. Bentham não está propriamente dentro de uma visão antiespecista, né? Ele estaria muito mais ligado a uma posição de bem-estar, né? Anticrueldade, enfim. Mas essa é uma outra questão. Eu só queria terminar dizendo, então, que assim, essa questão de animais e linguagem é uma questão muito rica, muito interessante, que pode ser abordada sob diferentes perspectivas. Se o animal tem linguagem, se não tem, acho que esse é um ponto muito rico, muito interessante. Eu me interesso muito por essas discussões etológicas, acho que elas enriquecem muito o debate da ética animal, né? Alguém que lida com ética animal não pode nunca esquecer dessa parte, né? Há vários autores, o Franz de Waal
e vários outros que trabalham muito com essa questão. O próprio livro do Reagan, né? Se a gente pegar já em 83, lá no iniciozinho dele, o iniciozinho dele é linguagem. Os animais têm, claro que ele é compreensível que os estudos na época não estavam tão avançados como hoje, né? Está falando de 83, mas ele já falava, já discutia isso. Animais têm linguagem, não têm linguagem, enfim. Então, assim, esse é um ponto muito interessante. Mas mais importante é sempre, eu acho, argumentar com base na sobreposição das espécies, porque ainda que alguém diga para você, não, os animais não têm linguagem, você discute, não tem, não tem, mas ainda que a gente possa se discutir isso, o fato é que a linguagem, a competência linguística, não deveria ser um critério demarcador da inclusão moral, porque isso leva a uma inconsistência em relação aos próprios seres humanos privados de linguagem, e ninguém quer chegar a essa conclusão. Há uma inconsistência aí que é insuperável, né? Bem, basicamente, rapidamente era isso que eu queria falar. Acho que já foi quase mais de uma hora aí de exposição, vocês já devem estar cansados de me ouvir, mas abro aí para eventuais considerações, perguntas. Foi um prazer estar com vocês. Deixa eu interromper aqui, ó. Muito obrigado, professor Daniel, pela brilhante exposição, né? A gente, na verdade, né, não está cansado não, está querendo ouvir mais e mais, porque o professor Daniel sempre traz com muita clareza e com muita abrangência e, ao mesmo tempo, muita profundidade, né, os pontos, né, que ele se propõe a abordar. Então, eu queria te agradecer muito, Daniel, por essa brilhante exposição aqui, que, sem dúvida, está enriquecendo muito os nossos estudos, né, e mantendo aqui viva a chama dos estudos nas férias, né, que essa é a ideia das lives de férias do GEDA. Então, eu queria, né, abrir para vocês, para quem tiver alguma questão ao professor Daniel, né, aproveitar essa oportunidade, né, de fazer essas perguntas, né, sobre a exposição para o professor. Então, a palavra está franqueada para quem tiver alguma pergunta. Podem simplesmente abrir o microfone e falar, tá? Não tem grandes formalidades aqui. Alguém? Boa noite, professor Daniel. Boa noite, professor Carlos. Renato, tudo bom? Tudo bem? É um prazer estar aqui ouvindo as suas palavras, as suas considerações sobre esse tema muito instigante. E enquanto você falava, eu estava aqui refletindo sobre essa questão de ser problemático esse excesso de agência, e estava aqui pensando se esse critério de estabelecer difundir muito esse critério de agência por todos os entes da natureza, inclusive aqueles que não seriam dotados de ciência, se isso não seria algo para pensarmos que os direitos animais estariam mais próximos aos direitos humanos do que ao direito ambiental. Oi, Nádia, obrigado pela pergunta. Esse é sempre um embate que a gente tem, né? Quer dizer, eu, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, né? Eu sou professor de ambiental da UFRJ. E, claro, né, a minha paixão de pesquisa é o direito dos animais, a ética animal. E eu sempre fico numa corda bamba danada, porque eu penso, né, assim, a minha posição de que a teoria dos direitos dos animais, a própria ética animal, não está dentro do direito ambiental, pelo contrário, né? O direito ambiental não, o ponto de partida dele não é esse, né, do valor moral do indivíduo, né, em relação à natureza, aos animais propriamente ditos, né? Então, assim, uma primeira resposta é: eu entendo que a teoria do direito dos animais está muito dentro da teoria do direito, da filosofia do direito, né, do que propriamente do direito ambiental. O direito ambiental geralmente é o lugar tradicional onde se fala em animais, porque por uma questão meramente classificatória, né, a Constituição, quando vai tratar do meio ambiente, tem lá, né, o importante, né, claro, dispositivo que veda a crueldade, que já foi bastante flexibilizado, né, ultimamente, mas ainda consta lá. E aí, porque está no meio ambiente, acho que não deveria estar lá, mas porque está lá, está dentro do direito ambiental, aí os autores começam a comentar sobre isso. É até interessante, eu falei do Fiorilo, mas de maneira geral,
os autores do direito ambiental são bastante refratários à tese do direito dos animais. São poucos, eu diria, tem aumentado, né, hoje em dia, mas os autores mais tradicionais, pelo menos, do direito ambiental, eles são refratários. Eles, não, animais não venho falar de direitos animais aqui, né? Estou falando de direito ambiental, eu protejo a natureza, os animais, como uma forma de garantir o equilíbrio ecológico, sei lá que equilíbrio é esse, também tem um problema com essa noção de equilíbrio ecológico, mas como conceito, né? Mas para, em última análise, garantir uma maior qualidade de vida para o ser humano. Então, é esse o discurso, né? Então, eu não sei se foi exatamente essa a sua pergunta, mas acho que não é o lugar adequado do ponto de vista metodológico, né, do direito, né, para a gente inserir essa discussão. O ideal é que a gente tivesse uma disciplina autônoma, ou, se não for possível a disciplina autônoma, que esse debate estivesse encaixado dentro da teoria do direito, né? Seja na filosofia do direito, nas disciplinas introdutórias, enfim, que o próprio professor Carlos ministra, né, filosofia do direito, enfim, acho que esse é o lugar, né, para discutir, né, o conceito de sujeito de direito, né, enfim. Assim, é muito interessante até, última observação, não sei se os alunos do direito que estão aqui hoje conhecem o Lênio, né, o Lênio Streck. Eu conheço bastante o Lênio, assim, ele foi meu professor no doutorado, eu tenho muito respeito por ele, eu acho que ele escreve muito bem, muitas coisas, eu concordo em boa parte do que ele escreve, mas ele trabalha muito com hermenêutica, enfim, é um autor muito respeitado. Mas uma vez eu tive a oportunidade de fazer essa pergunta a ele, mas, professor, qual é o atributo que habilita um ente, um ser, né, a se enquadrar na categoria de sujeito de direito? E aí ele se enrascou, e não porque ele não seja incapaz de pensar sobre isso, mas é porque geralmente isso não é trabalhado, né, tradicionalmente dentro da filosofia do direito. Grandes autores, estou dando exemplo do Lênio aqui, não para diminuir o Lênio, pelo contrário, para dar exemplo de um grande autor que passou depois disso, não pela minha pergunta, né, não tem essa presunção, mas passou a refletir um pouco mais sobre isso. Ele até gosta de animais, enfim, mas geralmente isso passa em branco, né, assim, dentro da formação jurídica, né, esse tema na filosofia do direito. Claro que isso tem melhorado. Veja aí o professor Carlos, né, que tem uma linha completamente, obviamente, diferente dessa, mas geralmente isso passa batido, né? Então, isso aí só é falado em animal lá no direito ambiental, mesmo assim de uma forma meio escanteada, só para garantir o bem-estar do animal, minimamente, porque isso importa para a humanidade. E isso é um problema. Eu diria até, o professor Paulo está aqui ainda, obrigado, professor Paulo, por estar com tanta paciência de me ouvir até agora, mas ele pode ou não confirmar a minha sensação, mas eu acho até, professor, que talvez na medicina veterinária, por exemplo, na própria biologia, hoje talvez o debate esteja mais presente até formalmente do que no campo do direito. Claro que hoje a gente tem várias faculdades que têm eletivas de direitos animais, tem melhorado muito, mas já há algum tempo, por exemplo, que a medicina veterinária discute, não é a mesma coisa exatamente, mas, por exemplo, bem-estar animal é hoje uma cadeira, me parece, importante na graduação do médico veterinário, né? E que, dependendo da abordagem do bem-estar animal, dá para discutir coisas ligadas à ética animal muito interessantes, né? Então, acho até que o direito, às vezes, vai perdendo um pouco, assim, historicamente, esse papel de protagonismo em discutir esses temas, e outras áreas do saber vão avançando mais do que a gente, né? A gente é meio, no direito, meio fechado numa caixinha dogmática que, às vezes, é difícil de sair dela, né? Mas eu estou falando muito aqui, Nádia, eu acho que eu nem sei se eu respondi o que você estava perguntando. Sim, respondeu, né? Estaríamos, então, o lugar, no momento mais adequado, seria o da filosofia do direito, e eu estava aqui só elucubrando que talvez a filosofia do direito pudesse nos ajudar a mostrar, já que discutimos os atributos dos animais sencientes, e os seres humanos, eles são um tipo, também uma espécie, né, de animais sencientes, e tem as suas especificidades, e daí, a partir daí, direitos foram e são construídos. Então, talvez a filosofia do direito pudesse trilhar um caminho que deixasse, talvez, veja, eu estou aqui só em reflexão, né? Em construindo um caminho em que se possam ser afirmados direitos em relação aos animais, talvez essa disciplina pudesse ficar mais próxima
da disciplina de direitos humanos, no sentido de conteúdo mesmo, né? De direitos, direito fundamental à vida, em que situações é permitido é aceitável uma eutanásia, em que situações não seria, esse tipo de discussão, né? Enfim, são reflexões aleatórias que eu estou fazendo aqui, cá com os meus botões, mas respondeu sim a minha pergunta. Muito obrigada. Sim, obrigado você, Nádia, pela pergunta. Os grandes filósofos do direito, né, tem muitos, né, mas a gente pode citar o Rawls, o Dworkin, esse pessoal nem passa completamente batido, para não dizer quase que não aborda a temática dos animais, né? Então, isso vem sendo incorporado, eu diria, mais recentemente, enfim, de uma maneira mais tangencial, mas a gente precisa de avançar mais ainda, né? Não há, assim, eu diria, dentro da filosofia do direito, ainda uma construção sólida em relação a esse tema, né? Em termos de produção, assim, da filosofia do direito, né? Claro que tem produção da ética animal, do direito animal, que se comunicam com a filosofia do direito, é claro, né? Mas os autores tradicionais da filosofia do direito talvez ainda não tenham se aberto totalmente a essa ideia, né? Bom, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, né, para prosseguir o debate? Só fazer uma propaganda aqui, gente, né? Optativa, leitura avançada de filosofia do direito, vai ser o meu curso em abril, vai ser justamente o título Ética, Direitos Humanos e Direitos Animais. A gente vai ler o Santiago Nino inteiro, né, o Ética e Direitos Humanos, lá Unicinos recentemente, e vamos ler alguns capítulos da Christine Korsgaard, né, do Fellow Creatures, para a gente fazer essa ponte, né, de uma perspectiva, lógico, liberal igualitária, que é a perspectiva do Nino, que é a perspectiva da Korsgaard, mas, enfim, fazer com esse pano de fundo kantiano-aristotélico aí dos dois, que é uma misturinha, né, os dois gostam dessa mistura, fazer essa ponte entre direitos humanos e direitos animais. Espero que dê certo, mas porque é a primeira vez que eu vou dar esse curso. Mas para quem se interessar, né, fica aí o convite, né, porque efetivamente é algo, concordo com a Nádia e com o professor Daniel, né, os direitos animais. Vai ser virtual, Carlos, a disciplina, não? Provavelmente, ninguém definiu ainda, viu, Daniel, mas eu acho que vai ser, porque o semestre começa 12 de abril, então acho que até lá não melhorou, não. Eu acho que vai ser virtual mesmo. Professor Paulo, pois não. Obrigado, Carlos. Primeiro, agradeço a ti, né, pela oportunidade de estarmos nos vendo. E, professor Daniel, um prazer em conhecê-lo. Já o conhecia de forma escrita, mas não de forma pessoal. Agora, hoje, pessoal, indiretamente. Adorei a sua aula, acho reflexões muito interessantes. Até uma questão que eu tenho... Eu estou me formo agora em Direito, né, e eu era o chato da sala de aula, por causa das questões do biodireito, eu consegui incomodar bastante as pessoas. Eu gostei muito da sua colocação sobre os níveis de linguagem e a expressão, né, da linguagem e a capacidade de conceitualização da ciência, porque hoje há um debate muito interessante, e eu acho que isso das questões de biodireito vai ser um tema para as próximas décadas, que recentemente um grupo de Israel identificou que corpos humanos em estado de morte cerebral são esses que são destinados para transplante de órgãos, ou seja, nós estamos autorizados a tirar os órgãos e dar a completude, né, do processo de morte nesse indivíduo. Mas recentemente foi comprovado por estudos de neurocientistas israelenses muito avançados de função cerebral, que indivíduos com morte cerebral, eles ainda guardam um certo grau de senciência. Isso vai trazer um grande problema, né? Nós já temos uma lei de transplante de órgãos no Brasil que é da década de 70 e que é bastante falha em boa parte do que se trata realmente sobre, né, a condição de morte cerebral. E eu achei muito interessante essa colocação, porque hoje esse status do corpo sem vida, decretado sem vida pela morte cerebral, isso é um conceito muito tênue que está por cair. Então você vai ter um ser humano de realmente dois níveis de categorização. Isso vai trazer uma grande discussão sobre ética, a questão ética do transplante de órgãos, e vai dar uma
grande margem para que nós, do direito dos animais, né, e da neurociências, que é eu sou mais um neurocientista do que qualquer outra coisa, um neurocientista frustrado. A minha carreira toda eu fiz em neuro e nunca tive sucesso. Eu só tive uma certa visibilidade fora do mundo acadêmico fazendo a perícia dos animais, né, e aí a minha carreira foi tomada por isso. Achei muito interessante a sua colocação, adorei a sua aula, parabéns, foi um grande prazer poder participar desse momento. Agradeço ao Carlos e a você pela essa oportunidade. Imagina, a honra é toda minha da sua assistência e dizer que as pesquisas de biodireito e bioética são muito interessantes. Embora eu também ache que, não sei se você tem essa sensação, Paulo, que durante muito tempo isso vem melhorando, mas a bioética e o biodireito foram capturados pelas questões médicas humanas, né? Geralmente os manuais de biodireito, de bioética discutem unicamente os temas relacionados à clonagem, eutanásia, terapias gênicas, né, aborto, enfim, que são temas, claro, vitais, importantíssimos, não é isso, mas a parte animal, por exemplo, geralmente também é um outro exemplo, né, pouco, talvez, abordada, né, com raras exceções, mas é pouco abordada. Então, isso é bem curioso também. Me lembrou aí também um tema, já que você falou da neurociência, é um pouco daquela discussão que a gente não passou por ela na minha exposição, mas é uma discussão também muito interessante sobre aquela questão da consciência, né? Porque exatamente a teoria, geralmente o neurocientista é um funcionalista, né? Ele quer dizer que a partir do estudo da interação neuronial, enfim, dos mecanismos mentais do ponto de vista neuroquímico, neuroanatômico, a gente pode derivar daí a explicação para a consciência, né? E eu lembro muito disso quando a gente aplica essa questão animal da não tão recente assim Declaração de Cambridge, né? Que foi sobre consciência animal, que foi produzida sobre a mentoria de um neurocientista. E é um pouco muito por aí, né? Quer dizer, assim, se a gente lê a Declaração de Cambridge, ela não vai dizer o que é consciência, ela vai dizer que, por analogia, se entende que os animais têm acesso aos mesmos mecanismos neuroquímicos, neuroanatômicos, neurofuncionais que geram os substratos de consciência humanos, estão em alguma medida presentes em outras espécies de animais. E por isso eles também, por uma questão de analogia, deveriam também ter acesso, claro, com graus diferenciados, de maneiras diferenciadas a graus de consciência, né? Mas é interessante isso, né? Essa discussão eterna, né, que é o Nagel, né? E será que a gente vai ter acesso a realmente a experiência subjetiva ou isso é impossível? A neurociência dá conta disso? Não dá? Esse é um ponto bem interessante. Assim, eu não tenho uma posição fechada sobre isso. Acho os estudos de neurociência importantíssimos, né? Até a própria Declaração de Cambridge está aí para demonstrar o quão pode ser interessante para a ética animal se apropriar, né, dessa discussão. O Edu hoje está muito quieto, Edu. Oi, professor. Eu precisei dar uma saidinha, então eu não quis tumultuar. Mas tem algumas coisas que quando vocês conversaram sobre essa oposição entre direito ambiental e essa pertença a alguma coisa próxima aos direitos humanos, alguma coisa assim, dois pensamentos me vieram à cabeça. O primeiro é se esse conflito entre o direito ambiental, ele é necessário em todos os níveis, ou seja, se a gente não pode pensar em perspectivas de direito. Então, quando a gente pensa em direito ambiental, a gente está falando de um tipo de direito, né? Mas não necessariamente o direito animal esteja posicionado lá dentro, mas os animais sejam afetados pelo direito ambiental, em uma perspectiva, mas eles têm o seu próprio direito por outra perspectiva. E aí, o segundo ponto que eu pensei é uma coisa que eu vi na tese de doutorado do professor Cláudio Henrique Ribeiro da Silva, que é uma perspectiva do direito civil, né? Então, é mais uma ideia de quem são como definir o sujeito de direito, e é uma perspectiva civilista, e eu acho que é bastante enriquecedora, né, nesse caso. Então, é uma coisa que eu fiquei pensando também, né? E eu acho que é um pouco isso. Não, tem um ponto interessante, só para fechar aqui. Vocês repararam que recentemente houve uma tendência, né, Carlos, de vários estados promulgarem legislação mudando o estatuto jurídico dos animais, né?
Nós já temos Santa Catarina, enfim, alguns estados que já fizeram isso, inclusive agora alguns municípios também estão querendo ter essa iniciativa, né? Eu estou falando isso, Eduardo, que é um pouco relacionado à sua pergunta, né? Porque eu entendo que o tema de estatuto jurídico é um tema de direito civil. E aí seria um tema de legislação privativa da União. Os estados não poderiam, que é ruim para a gente, em tese, né? A visão tradicional, claro que tem saídas para isso, mas são assim, saídas meio tênues, né? Mas assim, numa visão meio tradicional, alguém poderia dizer, bem, mas a despeito de a gente dever, né, mudar o Estatuto dos Animais, essa mudança tem que ser uma mudança constitucional ou no Código Civil, né? Agora, leis estaduais mudando isso não daria para acontecer. Esse é um debate que ainda vai se colocar, aí o pessoal ainda vai sair com esse argumento, porque de fato, em princípio, né, definir quem é sujeito de direito e quem não é sujeito de direito, me parece que é muito mais um tema de direito civil do que de direito ambiental, por exemplo, que é uma legislação concorrente, né? É um debate que daqui a pouco vai ter por aí. Se os estados e municípios podem delimitar estatuto jurídico diferenciado para os animais como sujeitos de direito, né? Eu concordo com a fragilidade dessa origem, né, dessa mudança acontecer pelas leis estaduais e municipais, mas um ponto que eu fiquei pensando, e não acho que esse ponto responda de maneira completa nem satisfatória, mas eu acho que ele introduz uma dúvida que talvez seja interessante, que é o seguinte: se existe competência concorrente no direito ambiental entre as três esferas, será que para definir a saída da pertença, entre aspas, né, e aí já quebra o que eu falei anteriormente dessa concorrência ou dessas diversas perspectivas de direito, será que, uma vez que eles têm competência para legislar sobre meio ambiente, e hoje os animais estão no meio ambiente, não seria autorizado que defini-los como não mais pertencentes ao meio ambiente acontecesse por aqueles que têm autorização para legislar sobre o meio ambiente, ou seja, para sair do meio ambiente, tudo bem o Estado, mas aí uma vez que ele entrou como direito civil, e aí sim só a União. Alguma coisa assim. Será que não faz sentido? É um pouco essa discussão, né? A gente vai ter que encontrar saídas. Dentro da teoria constitucional, tem lá algumas teorias mais contemporâneas que vão dizer que a Constituição que a teoria tradicional é essa, né? A Constituição é que determina, vamos dizer assim, que unifica, né? É o vetor unificador, né, do ordenamento jurídico, né? E não o contrário, né? Não a mudança, vamos dizer assim, colateral que vai mudar a Constituição, né? Mas há alguns autores que vão dizer, não, a Constituição também é informada pela prática social que se dá, né, na realidade no município, que se dá nos estados e que podem ir alterando a interpretação constitucional. Também é uma forma de tentar encontrar uma saída para isso, né? Mas é um problema, juridicamente virou uma questão interessante, né, de ser examinada e pensada, né? Será que os estados e municípios têm esse poder? O STF mesmo julgou recentemente aquele caso do Amazonas de experimentação, né? Que ele deu uma interpretação mais benéfica para os animais, entendendo que o Estado poderia ter uma legislação mais restritiva, né, do que a legislação da União, né, do que a Lei Arouca, né? A Lei Arouca permite, em tese, experimentação para fins cosméticos, e aí o Amazonas veio, não, cosmético aqui não pode. Aí gerou essa questão, bem, mas o Estado está legislando, né, em tese, contrariamente à legislação federal, né, da União, pode isso, né? E o STF diz que pode, que aí não é legislar contra, ele está elevando, né, vamos dizer assim, exponenciando a proteção dos animais que estava estabelecida num nível mínimo na lei federal. Os estados e municípios poderiam levar à frente. Eu acho que esse aí também é um argumento que poderia, de alguma forma, ser trabalhado para auxiliar a manutenção, né, dessas leis estaduais e até mesmo agora, salvo engano, algumas municipais estão querendo mudar isso, né? Assim, no mundo ideal, o ideal era mudar a Constituição, né? Porque a própria Constituição é dúbia nesse sentido. Não está claro que o animal não é coisa. Pelo contrário, eu acho que está mais claro até que o animal é coisa, porque lá fala em pecuária, em pesca, em caça.
própria Constituição fala isso, né? Então, assim, o ideal, claro que isso nunca vai acontecer, pelo menos tão rapidamente assim, né? Veja a dificuldade de mudar uma lei, né, como é o Código Civil, né, em relação a esse tema, né? Pelo contrário, é mais fácil mudar para piorar, e para piorar é rápido. Veja a emenda da vaquejada, passou como uma beleza, né, rapidamente, mas pelo contrário, né, para favorecer os animais, o lobby contrário é muito poderoso, né? Então, realmente a gente tem que ir encontrando essas soluções criativas aí para tentando manter, mas isso vai virar uma discussão bem interessante, assim. E deixa eu fazer uma pergunta, e aí já que eu realmente estou por fora, por enquanto. Esses estados e municípios que criaram esse estatuto diferenciado para os animais, né, já existe judicialização nesse sentido e isso tem sido aceito? Porque qual é a receptividade dos tribunais, né, para esse argumento de que os animais seriam sujeitos porque diz a lei? Né? Uhum. Edu, eu não estou também muito assim ciente de se há já alguma judicialização específica em relação a esse tema, em relação às leis estaduais e municipais. O que eu sei é que há várias ações aí em nome próprio de animais, né? Isso tem bastante já, né? Esse ano mesmo de 2020 houve uma meia dúzia aí de ações em nome próprio de animais, mas geralmente elas são fundadas no decreto lá do Getúlio, né? Eu não tenho assim, realmente seria um caso de pesquisar isso. Eu não tenho notícia de nenhum julgado assim que tenha, com base na lei estadual, dito assim, não, aqui realmente no nosso estado animal não é coisa, e não sei, aí teria que fazer uma pesquisa. Eu confesso que eu não tenho essa resposta para te dar. Você sabe, Carlos? Eu não sei se o Código da Paraíba mudou alguma coisa quanto ao status dos animais. Isso eu não estou lembrado. Eu estava procurando aqui para ver. Mas a lei de Minas, por exemplo, é super recente, é de 18 de dezembro de 2020. A lei aqui 23724. Consegui recuperar aqui no nosso grupinho da comissão da OAB. E realmente, eles falam que os animais são reconhecidos como seres sencientes, sujeitos de direito despersonificados, né? Sujeitos despersonificados de eu direito. acho que o Edu está querendo saber se já entraram com alguma ação isso é muito com base recente. nessa legislação, entendeu? Não é isso, Edu, que você está perguntando? Eu acho que ainda não teve, não. Eu acho que talvez seja o caso de fazer. Está circulando, né? Porque, por exemplo, aquele habeas corpus, professor, eu vi algumas legislações municipais falando em liberdade locomotiva, né? E liberdade locomotiva para habeas corpus, entendeu? Fica ou direito à liberdade locomotiva, alguma coisa do tipo. Então, eu acho que talvez, se a gente conseguir encontrar alguma combinação de algum estado, por exemplo, que preveja a condição de sujeito de direito, e algum município que atribua algum direito em específico, por exemplo, a proteção contra agressões à liberdade de locomoção, talvez dê para a gente tentar algum instrumento aí. Não sei se o momento é apropriado, mas pelo menos a combinação jurídica parece ser favorável. Não, sem dúvida. Lá nos Estados Unidos, o Stephen Wise, né, ele faz um caminho um pouco contrário. Ele procura identificar onde estrategicamente é mais interessante. É um pouco o que você está falando, por isso que eu estou falando, né? Acho que um pouco essa é a sua ideia, né? Identificar estrategicamente no Brasil onde seria a comarca mais interessante para a gente entrar com uma ação. Por exemplo, há comarcas de vara única. Imagina se a gente sabe, por exemplo, que o juiz é vegano, sei lá, e que por acaso naquele estado tem uma lei como essa que mudou o estatuto jurídico. Acho que uma ação dessa teria uma grande chance de um habeas corpus, né? Pelo menos uma decisão de primeira instância favorável, né? Mas assim, essa pesquisa eu confesso que eu nunca fiz, assim, não sei. Acho que é pouco provável que no judiciário tem pessoas simpáticas, né, assim, mas eu não sei o grau disso, né? Acho que essa pesquisa a gente não tem ainda, assim, estrategicamente onde que seria o ideal seria um estado que tivesse a norma estadual e nesse estado um município que tivesse a norma municipal repetindo até por simetria, né, a lei estadual. Isso fortaleceria ainda mais, né? Mas é um ponto interessante, né? Mas o momento é bem politicamente, né? Assim, não é tão bom, né?
Mas eu acho que é um caso a se pensar aí, um pouco mais na frente, de realmente fazer uma ação como essa para, pelo menos, provocar o debate, né? Até para a própria validade dessas leis novas que estão surgindo aí. O professor Paulo escreveu aqui no chat, né, que já tem leis assim na Paraíba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e essa última que eu mencionei de Minas Gerais. Por falar nisso, professor Paulo, queria recomendar aqui um outro acima de ius cogens, né, um outro ius naturalis, que é mais do que cogente a leitura, esse Compendium Animalis que o professor Paulo organizou juntamente com o professor Jörg Hartung e com o Stefan Timm, né, que é um vademecum do direito animal brasileiro. E olha só, olha quanta que coisa. Maravilha. Né? Então, assim, isso é só a primeira parte ainda, viu? Só a primeira Você vai parte. receber a segunda parte agora, que é o volume 2, onde estão as normas administrativas. E tem mais página do que tem aí, na realidade. E onde é que a gente adquire, Paula? Dá uma dica para gente. Ele está disponível pela editora Guará, que é uma editora bem conhecida da veterinária. Mas me passa eu vou pedir para o Carlos teu endereço, Daniel, e aí eu tenho Não, contato imagina, contigo. faço questão de adquirir. Eu só fiquei realmente bem interessado, eu não conhecia. Foi ótima dica do Carlos. Que iniciativa bacana, importantíssima. Isso foi uma ideia que, assim, eu estava na França em 2018 e na França se lançou em 2018 o Code de l'Animal. Eu fiz um pós-doc lá, né? E aí eu sempre trabalhei com os alemães, né? E na Alemanha você tem a Tierschutzgesetz, ela já vem em forma de um livro. E como eu tinha esse livro francês, né, o Code de l'Animal, e eu tenho a Tierschutzgesetz, porque eu estou trabalhando com a escola alemã, né, de direitos dos animais e de bem-estar. Então nós consolidamos, né, vamos dar um presente de 2020 para todo mundo, né, vamos nos esforçarmos, né, e focamos e conseguimos fazer em 2020. A segunda parte ela vem agora, que é a parte administrativa, né, todos os anexos das leis. Isso é mais importante para os veterinários, né, saber quantos metros tem que ter, como que é o transporte. A gente conseguiu consolidar isso em um ano, foi um trabalho gigantesco, né, mas você sabe, em alemão é uma coisa tenebrosa, né? Era reuniões todos os dias, assim, eu estava tendo problemas mentais já com os alemães. E esse Compendium Animalis aqui, essa obra maravilhosa aqui, que é só o primeiro volume ainda, né, professor Paulo? Vejam, né, nós no direito, né, falamos tanto de direito animal, mas não tinham ainda. É uma prova daquilo que eu falei. Os médicos veterinários passando largamente na nossa frente. Exatamente. Não, mas, Daniel, é que eu estou me formando em direito. É um presente, né, assim, um presente que todos nós, toda a sociedade recebe com essa organização que o professor Paulo, o professor Hartung, o professor Timm fizeram, porque agora a gente sabe onde estão as leis, né? Não deve ter sido muito fácil de encontrar todas essas leis. Imagina, tem lei estadual, tem lei municipal, tem resolução. Imagine, juntar tudo isso aqui, organizar, né? Então, agora, todos os defensores de animais têm um vademecum animal, né? O primeiro volume, logo o segundo também. Ou seja, dá para, conhecendo as leis, é possível a gente cobrar, né? Claro. Se dá para conhecer, dá para cobrar e dá para defender os animais em juízo de uma maneira muito mais específica, né? Então, fica aqui a dica dessa coletânea sensacional aqui, organizada pelo professor Majorque e pelos colegas. Parabéns. Muito bem. Bom, não sei se temos mais alguma consideração, então, acho que a gente chegou no teto, geralmente, das nossas reuniões, que é 9h30, né? Mas não sei se estamos... Né? Já tivemos um bom debate, não sei se mais alguém tem alguma consideração. Se não tiver, a gente pode encerrar. Podemos encerrar, então? Então, queria agradecer muitíssimo, professor Daniel Lourenço, pela sua aula brilhante, né, que fez a gente pensar e refletir cada vez mais aí sobre o direito animal. Agradeço a presença de todas e todos, do professor Paulo Majorque, do Edu, que sempre bem-vindo aqui no GEDA, da Nádia, enfim, de todo mundo que esteve no GEDA nesse semestre, né, e está aqui com a gente hoje, todas as alunas e alunos. Obrigado pela presença de vocês. Foi uma ideia que vocês encamparam e por isso que a gente está fazendo. Então, que bom que vocês estão aqui, né?
E queria anunciar que a nossa próxima live até agora confirmada, que vai ser com o professor Heron Gordilho, dia 8 de fevereiro, também segunda-feira, também 8 da noite, também nesse mesmo endereço. Ele vai falar sobre o status jurídico dos animais, né, no direito brasileiro. Então, professor Heron Gordilho, Federal da Bahia, né, editor da Revista Brasileira de Direito Animal, que criou o primeiro programa de pós-graduação em Direito Animal no Brasil, ali já na década de 00, se não me engano. Então, venham também prestigiar aí mais esse debate das férias, né? E sigam a gente lá no Instagram, que agora a gente tem uma pagininha lá no Instagram, e é por lá que a gente também vai falar dos eventos, tá? A Ana perguntou, professor, as próximas aulas também serão abertas para alunos de outras instituições de ensino? Sim, Ana, com certeza, tá? Sempre, tá? As lives são abertas sempre para todo mundo, tá bom? Por isso que eu coloco até no Facebook, no Instagram, enfim. Tem um amigo me escreveu hoje, falou, Carlos, cuidado se você colocar link de Zoom no Facebook, às vezes tem hacker que entra, invade a conta. Então, hoje não aconteceu, né? Hoje passamos incólumes, né? Mas tomara que não aconteça nas próximas. Vou seguir a recomendação dele e ver como é que eu consigo fazer isso ser mais seguro, né? Que é a minha conta pessoal do Zoom aqui. Muito bem, professor Daniel, muito obrigado. Eu que agradeço, queria mandar um beijo, um abraço para todos, assim, foi uma satisfação poder conversar com vocês, tá? Um abraço grande, obrigado, gente. Valeu, Edu, Paulo, prazer, obrigado, hein? Obrigado. Tchau, Letícia, tchau, pessoal. Tchau, Carlos, obrigado.